da fé. Quanto a gente crê, existe, né? Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor, nesta manhã, Senhor, nosso coração é de gratidão por o Senhor nos trazer aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Senhor, nos torna sensíveis ao Teu falar, nos dê um coração aberto, um coração cheio de vontade de conhecer mais o Senhor. Senhor, nós queremos alimentar da Tua palavra. Senhor, nós queremos ser lavados nesta manhã com esta palavra. Por isso, mais uma vez, fala para nós. Senhor, muito obrigado por nos chamar, por nos escolher, para fazer parte do Teu corpo, da igreja, Senhor. Muito obrigado. Nosso coração nesta manhã é de muita alegria, de gratidão. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, continue se dispensando para nós. Oh, nos leva a ter sempre a sede, Senhor, e fome da Tua palavra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu vou estar compartilhando com os irmãos uma comunhão que o irmão Pedro teve lá nos Estados Unidos, né, em Boston. Essa comunhão ela aconteceu dia 19/10/2025, né? E eu gostaria de estar compartilhando com o irmão alguns pontos, né? Eu creio que os irmãos acompanhou essa mensagem, né? Essa comunhão. E por que é bom a gente estar acompanhando? Porque quando a gente vem aqui na frente compartilhar com os irmãos não ficam perdidos, né? Porque se você não acompanha, a gente acaba ficando perdido. E essa palavra é uma palavra que está vindo para nós como advertência, né? Também nos mostrando a nossa condição, quem nós somos, quem é o homem de fato, né? Ontem o irmão Flávio trouxe uma palavra ali falando ali a respeito de Caim, né? Da descendência de Caim, o que aconteceu, né? Ali mostrando para nós que tudo começou através da queda do homem. E essa palavra que o irmão trouxe, essa comunhão que teve ali em Boston, está tudo relacionado com o alimento diário. Está na mesma linha, né? Essa palavra complementa a outra, né? Do alimento diário. Então, por isso que é bom a gente estar acompanhando as duas, ali, desfrutando do alimento diário e também acompanhando a palavra nos domingos, para que a gente possa estar alinhado, né? Senhor Jesus. E o que aconteceu quando esse homem ali cai, né? Peca ali, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse homem perde a comunhão com Deus. Né? A palavra é clara para nós, quando as primeiras coisas que aconteceu foi que o espírito do homem, ele ficou cauterizado. Né? É como um fio desse aí, quando junta aquilo, o pessoal fala zinabre, né? Junta aquela, é um negócio verde, né? Não passa mais corrente. Assim ficou o espírito do homem. O homem, quando comeu ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, e caiu ali, pecou, a primeira coisa que aconteceu foi o espírito ficar cauterizado. E esse homem não teve mais condições de ter acesso a Deus. A gente sabe que foi expulso do jardim, perdeu ali a presença do Senhor, e muita coisa de ruim aconteceu. E aí a gente vê a descendência de Adão. Ontem o irmão mostrou Caim. Com a descendência de Caim, totalmente coisas ruins aconteceram. Então, toda vez que eu perco a comunhão com o Senhor, só vem para o meu lado coisas ruins. A minha vida ela fica totalmente desgovernada, sem um propósito, sem um destino, sem luz. Né? Aí você começa a fazer coisas em si mesmo, né? Porque a gente o espírito ele fica amortecido, né? Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência quando você fica 1, 2, 3 vezes sem vir numa reunião. Não sei se você tem essa experiência. A gente começa a esfriar. Né? Então, por isso que as reuniões para nós é renovo. As reuniões para nós, a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja, estar ali junto, né? Participando, ouvindo a palavra, alimentando, fazendo imersão. Isso, irmãos, nos leva a ficar vivos.
ativos, né, cheios de vida. Mas quando eu paro com isso, vai esfriando, o espírito ele vai se apagando. E aí é o que aconteceu com o homem. Nós sabemos que nós somos assim. Ficou sem ter comunhão com Deus, vai esfriando. Por isso que a importância, né, de estarmos juntos, desfrutando da palavra, alimentando da palavra. E aí gerou em nós um grande conflito, né? A gente sabe da experiência de Paulo, né? Essa palavra que o Senhor tem nos dado atualmente é bom para a gente conhecer a nós mesmos. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos bons, né? Infelizmente, o homem, quando ele não se conhece, ele acha que ele é bom. E aí acontecem coisas, ele fica frustrado, fala, poxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Né? Porque existe em nós duas naturezas. A palavra ela é clara para nós, existe em nós o velho homem e o novo homem. Depois que eu recebi o Senhor e criei, tem em mim duas personalidades. Uma do velho homem e uma do novo homem. E aí, o que acontece? Aí vem o conflito. É o conflito que Paulo fala ali em Romanos 7:19. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso, irmãos, aconteceu com Paulo e acontece com nós de hoje, não é isso? Acontece com nós, de vez em quando, está acontecendo. Eu vou falar principalmente dentro de casa com a nossa família. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, esposo e esposa, né? Homem e mulher, casal ali. Isso acontece. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, o nosso lar, ele é um verdadeiro cantinho, né? É o lugar onde o fogo, muitas vezes, ali queima, né? E se a gente estiver ali no espírito, o que vai haver em nós? Crescimento espiritual. Vai haver em nós um viver que agrada o Senhor. Mas se eu estiver na carne, vai dar problema. Né? Quantas vezes acontece de haver discussão entre os dois ali, e ali passa um tempo, aí um chega para o outro que aí carece do perdão. E eu falo que muitas vezes o homem, por esse lado, é mais duro do que a mulher de perdoar. A mulher é mais sensível. Eu estou falando de experiência lá em casa, viu, irmãos? E de vez em quando desentende lá, a esposa é a primeira que chega e pede perdão. E eu tenho dificuldade de pedir perdão. Então, tenho que pedir ao Senhor muita graça. Né? Então, isso mostra para nós que em nós há uma dificuldade muito grande de perdoar, porque em nós tem duas naturezas. É um conflito dentro do homem, dentro e fora, porque ele começa dentro. Né? Gera em nós ali alguma coisa dentro, e depois quando é jogada para fora, talvez ali na hora que você está chateado, está nervoso, você solta uma palavra que machuca a outra pessoa que está do outro lado. O que aconteceu? Aquele conflito que estava dentro, agora já é exterior. O ambiente ali ficou complicado. E isso é ruim, né? Muito ruim. Mas graças ao Senhor, o Senhor está crescendo em nós, né? Toda vez que eu volto para a palavra e me alimento dela, mais uma vez, esse velho homem é morto, né? Ele é matado, né? A palavra mata o velho homem. A palavra é a própria cruz. Né? Quando essa palavra é recebida com o coração puro, crendo nela, igual vimos aqui em Hebreus 3, pela fé. Começa tudo pela fé. Se eu creio que essa palavra ela tem poder de mudar a minha vida, ela vai mudar. Então, aqui Paulo relata um conflito. E nós vivemos isso. Por quê, irmãos? Tudo lá do início da queda do homem. Então, nós precisamos estar no novo homem. Mas e como estar no novo homem? Como eu faço para estar no novo homem? Tudo depende onde eu coloco a minha mente. A palavra ela é clara para nós. Ela mostra que se a minha mente estiver inclinada para a carne, é morte. Mas se ela estiver inclinada para o Espírito, é vida e paz. Então, depende de mim. Não depende do outro que está do meu lado, não depende do terceiro, do quarto, da quarta pessoa. É eu e o Senhor. Isso,
o Senhor, Ele nos dá liberdade. Ele fala assim, você que decide. Você quer viver no velho homem ou em mim, que sou um novo homem? Então, se eu não desfruto adequadamente da palavra, irmãos, se eu não tenho comunhão com o Senhor, eu vou ficar no velho homem. Porque a palavra nos leva a pender a mente para o espírito. Tudo começa com a palavra. Aqui fala no Hebreus que o que não existia veio a existir. Olha o poder que tem essa palavra, né? Então nós precisamos, quando isso estiver acontecendo, quando você perceber que a sua mente está pendendo para a carne, invoca o nome do Senhor e volta para o Espírito. Isso, irmãos, é viver debaixo do governar do Senhor, né? Ter um coração voltado para a comunhão com o Senhor. E vamos ler lá com os irmãos, Romanos 7,19. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 19. Senhor Jesus. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha só a luta, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos ler outro versículo que está lá aí mesmo em Romanos, porém mais para frente um pouquinho, capítulo 8 aí. Só ir para frente um pouquinho aí, capítulo 8, versículo 6. Senhor Jesus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Aí vamos voltar para trás aí um pouquinho, Romanos 6, 4. Aqui que está o segredo. Aqui você tem que lembrar disso. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida é andar no Espírito, irmãos. Não tem novidade de vida andando na carne. Jamais vai ter novidade de vida. Aqui o Senhor já fez por nós, né? Aí fala que nós fomos sepultados com Ele. Então, quando ressuscita é o quê? Uma nova vida. E nós, fala que o batismo simboliza isso. É morrer com Cristo e nascer uma nova criatura, né? Então, por isso que eu falei, depende de mim, em quem eu quero estar, no novo homem ou no velho homem. Tem as duas condições, né? Existem só duas condições. Se eu não estou no novo homem, eu estou no velho homem. Não tem três, né? E também não tem meio termo, não, né? É o novo ou o velho. Então, cabe a nós a decidir em quem nós queremos viver. Se é nessa novidade de vida, né, que é no novo homem, ou se é no velho homem. Senhor Jesus. Essa palavra tem chegado até nós, irmãos, é porque nós temos que nos conhecer. Porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem, né? Então a gente tem que estar debaixo da luz do Senhor para saber quem nós somos, né? Para a frustração não ser grande demais, né? Senhor Jesus. Então o segredo é estar emergindo sempre na palavra, né? Permitindo que ela nos dê direção e condução. A palavra, principalmente a palavra profética, né? Lá eu acho que é 1 Pedro 1,19, fala que ela é como uma candeia, né? O que é uma candeia? Para que serve uma luz? Uma luz, ela serve para dar direção, né? Para você saber onde você está, para onde você está indo. A luz é para isso. A palavra, ela é como uma candeia. E ela também é como uma espada cortante, né? Uma espada de 2 gumes. A palavra fala disso, que ela discerne a alma do Espírito. Ô, irmão, somente a palavra é capaz de fazer isso, porque em mim eu vou ser enganado diariamente. É tão perto, é tão próximo a alma do Espírito, que nós nos enganamos. Eu acho que eu estou no Espírito, mas estou na alma. Por isso que, se nós não estivermos debaixo da luz do Senhor,
eu sou enganado. Ou seja, se eu não estiver ali emergindo nessa palavra, eu vou ser enganado, porque é ela que tem o poder de discernir, de me mostrar. Discernir é mostrar se eu estou na alma ou se eu estou no espírito. Então, ela fala que separa as duas coisas. Por isso a importância de estarmos emergindo na palavra, alimentando da palavra, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Outra coisa, a palavra, ela tem poder de nos dominar, de nos tomar o nosso ser, não é isso? Toda vez que eu vou desfrutando da palavra com o coração aberto, crendo nela, que ela é o poder de Deus, e que ela tem poder de mudar a minha vida, e ela toma meu ser, irmãos, eu sou totalmente dominado por ela. E aí o meu viver vai ser um viver de andar e viver no Espírito, né? Vimos lá aquela experiência, não foi? Tem umas 3 semanas aí atrás ou mais, que nós vimos a experiência ali em Ezequiel 47, né? Ali do rio. A palavra é aquele rio. Começou ali nos tornozelos, foi subindo, foi tomando conta, e daí a pouco ela fala que teria que ir a nado. Ou seja, você já não conseguia mais fazer nada de si mesmo. Então, a palavra, ela faz isso conosco. Se eu abro o meu coração, a recebo com humildade, simplicidade, ela vai entrar em mim e vai me tomando. E daí a pouco eu não vou fazer nada de mim mesmo mais. Essa natureza caída aqui, essa natureza do velho homem, ela não vai aparecer, porque eu vou estar tomado com a palavra de Deus. Essa palavra pura, né, que o Senhor tem nos dado, cheia de vida, eu vou começar a expressar quem? O novo homem, vou começar a expressar a nova criatura, né? A novidade de vida vai aparecer em mim, né? Então, mas eu preciso estar emergindo e entrando nessa palavra. Vamos voltar lá em Ezequiel, para a gente dar uma lida. Ezequiel, capítulo 47. Ó Senhor Jesus. Ezequiel 47, de 3 a 5. Senhor Jesus. Ezequiel 47, de 3 a 5, fala assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha isso aqui, irmãos, aqui é a palavra. Você vê que não é de uma vez, né? Você não vai chegando, a gente já começa hoje, se entrega a sua vida ao Senhor, e você já acha, as pessoas aí fora pensam dessa forma, né? Que esse rio já te tomou conta, que você é totalmente uma pessoa santa, né? Que não tem problemas, que não fraqueja, que não falha, que não erra. E aí eles acham que você já mudou de patamar, você já saiu da esfera terrena e já foi para a esfera celestial. Mas não é isso, irmãos. A palavra é clara para nós, é todo dia o Senhor mede mais 1000. Né? Todo dia o Senhor nos dá mais dele. Por isso que a importância de desfrutar da palavra. Repito mais uma vez, desfrute para nós é saúde espiritual. Tem que desfrutar. Então, aqui mostra que foi pouco a pouco, não foi de uma vez, né? E aí chegou um momento que já era um rio. Já não dava mais para atravessar caminhando, né? Se entrasse naquele rio, você é levado pelas correntezas. Então, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos tomar de tal maneira que Ele quer governar o nosso viver. E para governar o nosso viver, Ele tem que nos tomar totalmente. Né? Então, vamos lá para Hebreus capítulo 4, versículo 12.
que mostra ali a outra função da palavra, né? Ou outras funções da palavra, né? Hebreus 4:12. Ó Senhor Jesus, Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha tanta coisa que essa palavra faz, irmãos. Como não está imergindo nessa palavra, hein? Como não está alimentando dessa palavra todos os dias? Olha quanta coisa que essa palavra traz para nós. É viva, é eficaz, ela separa, né? Alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir, ou seja, você consegue discernir o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bem, o que é mal, né? Você consegue ver aí a árvore do conhecimento do bem e do mal bem claro para você? Né? E muitas vezes nós somos enganados, achando que está fazendo alguma coisa boa. A nossa alma, além do lado ruim, tem um lado bom, aí complica mais ainda, né? Então, essa palavra, ela faz tudo isso, e até mesmo o pensamento e propósito do coração. Então, para que nós possamos viver no novo homem, irmãos, é necessário estar imergindo nessa palavra. E essa palavra aqui não é qualquer palavra. É uma palavra que tem poder, que tem força de nos transformar. Então, o que nós temos que fazer é entrar nela. Entrar sem medo, né? Deixar ela tomar o nosso viver. Senhor Jesus. Se não, irmão, nós vamos passar a viver no certo e errado. Né? Achando que não, tem que ser assim, não, assim não pode, assim não deve. Graças ao Senhor, na vida da igreja, o Senhor tem mostrado para nós que nós não vivemos no certo e errado. Nós vivemos pela palavra. Nós vivemos por Cristo. É Ele que nos mostra o que nós devemos fazer e não devemos fazer. Aqui a gente não tem aquele negócio, não, fulano, você não pode fazer isso, não. Não, você não pode fazer assim, não, assim não. O que a gente faz? A gente leva vida para essa pessoa, leva Cristo para essa pessoa, e a experiência dele com o Senhor vai mostrando para ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Então, isso aí é não viver no certo e errado. O certo e errado é a lei, irmãos. A lei faz isso. Não tem que ser assim, não, aí está errado. Não, é assim. E aí, o que acontece? A gente não acaba conseguindo fazer, porque você acaba querendo agir, fazer em nós mesmos. Mostrou para nós que a nossa capacidade não faz a obra de Deus. Nós não podemos fazer nada. Simplesmente o que nós temos que fazer é alimentar da palavra. Mas quando eu começo a agir no certo ou errado, eu deixo a palavra de Deus de lado. Eu deixo Cristo de lado. E começo a agir do jeito que eu vejo, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. E aí, o que acontece? Eu volto totalmente para o velho homem. Porque aí quem faz dessa forma é o velho homem. Certo e o errado. Senhor Jesus, e aí eu começo a agir em mim mesmo. E começo a dar ordem. Mostrar para os irmãos, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, você tem que vir para a reunião com tal roupa. Não, você não pode usar isso. Eu estou falando com o que acontece mesmo, irmãos. Isso é realidade em alguns lugares. Não é porque nós somos os melhores, nós somos os bons, não é isso. É porque nós desfrutamos da palavra viva e eficaz. É uma palavra pura que o Senhor tem nos dado, e ela tem mostrado para nós que o que nos vai transformar é Cristo, é a palavra. Não é falar se é sim ou não, agindo em nós mesmos. Não vai haver transformação. Vai haver, pelo contrário, frustração. Igual muita gente encontra aí fora aí, frustrado. Eu estava lá e eu não agradei e saí porque me impressionou. E a gente vê muito. Mas que o Senhor tem mostrado para nós? Nós não podemos viver no certo e errado. Ou seja, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que viver em Cristo. Viver a palavra de Deus, né?
É ela que vai nos mostrar como eu devo agir, né, no meu viver, agir na minha casa, no meu trabalho, com os irmãos, até mesmo a minha comunhão com Deus. É a próprio Senhor, é a própria palavra que vai nos mostrar. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Os irmãos encontrarem, pode ir lendo, viu, irmãos, para a gente ganhar tempo. Amém? Olha só, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, realmente, para alguns que não têm esse viver, não conhecem a vontade de Deus, o que realmente a cruz é para um cristão é loucura, né? Mas para nós, aqui fala que para nós que fomos salvos, Paulo fala aqui, é poder de Deus. É poder de transformar, irmãos. Quem nos transforma é a cruz. Não tem como eu sair fora da cruz, fugir da cruz. É ela que vai transformar o meu ver, porque ela mata o velho homem. Esse é o segredo. Para você acabar com o velho homem, tem que estar na cruz. A cruz é a solução para o velho homem. Acabar com a natureza caída, né, com o velho homem. E muitas vezes, tem palavras que a gente você não quer receber. Porque é uma palavra dura de ouvir, é uma palavra para você. A pessoa fala, nossa, essa palavra é pesada demais. Não, eu não quero, não dá para ouvir uma palavra dessa. É essas palavras aí que mexem com o nosso interior, é que faz a obra, irmãos. É que faz a transformação no homem. É que mata o velho homem. Se for uma palavra boa, pelo contrário, o velho homem vai gostar dessa palavra, porque não vai mexer com ele, não vai fazer nada com ele. Então, a palavra, quando ela vem cortando, né, vimos aqui que ela é uma espada de 2 gumes. O que é a espada? Qual é a função de uma espada, irmãos? Cortar. Se não está cortando, não é a palavra adequada para mim. Ela tem que cortar, ela tem que causar em nós uma reação, um efeito, né? E aqui, ela se torna para mim como uma cruz, que é a palavra, ela acaba sendo para mim uma cruz, para matar o velho homem. E aí, para muitos, é loucura. O cara fala, poxa, como é que o cara consegue? Como é que você consegue ficar no lugar dele que só fala de cruz? Não é isso? Como é que você consegue reunir no lugar que só fala de cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz? Ninguém quer isso. Ninguém quer tomar a cruz, não. Quem quer carregar a cruz? Ninguém. Aí é loucura. Mas para nós que conhecemos a vontade do Senhor, é poder de Deus. Aí, pelo contrário, você, ao invés de correr da cruz, você vai para cima da cruz. Né? Porque você sabe que ela vai causar em nós um grande efeito, né? Vai matar a nossa natureza caída, acabar com esse velho homem que diariamente nos está agindo em nós, sem perceber você está agindo no velho homem. Porque, irmãos, esse velho homem, pelo menos na minha experiência, ele é maior do que o novo homem. Em mim, ele está há mais tempo do que o novo homem. Então, o que vai acontecer? Ele vai querer sobressair, ele vai sair. Vai querer atuar com mais força, né? Por isso, a importância de desfrutar mais. Né? Aí, desfrutando mais, eu recebo essa palavra com uma cruz e acaba matando esse velho homem. Senhor Jesus. Vamos ler mais na frente um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Pode ir lendo aí, irmãos. Amém.
Onde está o Senhor é o quê? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então, irmãos, essa liberdade aqui é a liberdade do Espírito agir em nós. Ele tem que ter liberdade em nós. Mas para ele achar liberdade em mim, eu tenho que matar o velho homem, senão ele não vai achar caminho. Não vai ter espaço para ele, né? Senhor Jesus. Vamos avançar aqui por causa do tempo. Outro ponto que foi mostrado para nós, irmãos, essa semana, e de muita importância, como nós ouvimos a palavra do Senhor. A forma que eu ouço a palavra, a forma que eu recebo a palavra, faz muita diferença no meu viver. A palavra de Deus, você tem que ouvi-la com qualidade. O que é uma palavra com qualidade? É uma palavra com tempo, né? Você tem que tirar um tempo para desfrutar do Senhor. E essa palavra, você tem que estar com o coração totalmente aberto para ela. Para que ela tem caminho de entrar. Um coração onde a palavra de Deus ela faz um efeito, né? Igual eu falei, referência, tem que ter referência, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Você está numa reunião como essa. Está o irmão falando a palavra. Você está desfrutando de um momento da palavra. E você está totalmente distraído, totalmente ali preocupado com o seu telefone celular. Né? Em vez de estar ali ouvindo, você está com outras coisas no telefone. Isso não é ter reverência à palavra. Quando nós temos reverência à palavra, irmãos, você consegue discernir vida da palavra. Porque ela gera em nós, a primeira coisa, o temor. Você percebe que aquela palavra, sem aquela palavra, você não vai conseguir fazer nada. Isso é ter reverência, né? Eu ouvi a palavra falar que também tem que ser de toda a nossa alma. Ela tem que tomar conta de nós, né? E assim nós conseguimos inculcar essa palavra em nós. É por isso que atualmente o Senhor tem mostrado para nós que tem nos dado essas ferramentas, né? Grito de guerra, imersão refinada. E aí o Senhor tem preparado todas essas ferramentas para que essa palavra, ela não fica. Quantas vezes você já ouviu a palavra, isso já aconteceu comigo, de estar aqui ouvindo a palavra e sair ali fora e não lembrar nada do que você ouviu. Em casa, desfrutar do alimento diário e não saber nada. Quantas vezes? Por quê, irmãos? Porque não teve qualidade no desfrute da palavra. Você não desfrutou dessa palavra com o coração aberto. Você não teve reverência a essa palavra. Talvez estava ali desfrutando, mas o pensamento estava lá nas coisas que você vai fazer. E é assim, sempre assim. O mundo tem nos abafado de tal maneira que tem hora que você não consegue concentrar naquilo que você está fazendo. E é um dos pontos que ele tem usado para não deixar essa palavra entrar em nós e fazer efeito, e causar em nós vida, né? Encher-nos de vida. Ele quer que a palavra entre em nós e nos enche de conhecimento, mas é um conhecimento vazio. A palavra ela tem que ter vida, mas eu preciso ter um tempo, né? Então, tem até um hino, né, da vida da igreja que fala, separa um tempo, né? O hino é maravilhoso, a letra daquele hino. Então, tem um tempo para a gente desfrutar do Senhor, e aí essa palavra, o que acontece? Ela entra em nós, e aí ela é inculcada em mim. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, fala disso, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 5, de 5 a 7. Ó Senhor Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos para o 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, aí o 8 fala, também atarás o sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás no umbral da porta e nas tuas portas. O mais é o que eu quero trazer para os irmãos aqui, é essa parte aqui, ó. Tu inculcarás a teus filhos, aí fala que é a palavra que o Senhor está nos dando, é uma palavra de ordem, né? A palavra que eu te ordeno hoje. Então, irmãos, isso aqui é inculcar. Ela tem que estar totalmente tomada, meu ser, meu coração, né? Aqui fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, é uma palavra que ela vai tomar conta do meu ser. Mas eu preciso ter um tempo, né? Não é um desfrute rápido, né? Só para dizer que você fez o alimento diário, né? É Magno que gosta de perguntar qual o tema do alimento diário, em vez em quando ele pergunta, né? Tu não responde não, irmão, só estou perguntando. Mas é isso mesmo, é para a gente tem que lembrar pelo menos de alguns versículos, né? Que você leu ali, que senão é meio complicado. Aí, irmãos, se a gente continuar com esse desfrute, um desfrute, como diz o outro, meia boca, né? Eu vou continuar sendo criança espiritualmente toda a minha vida, né? 2, 3, 5, 10, 20 anos de igreja e aquela pessoa, aquele meninão espiritual falando. Pirracento, que não aceita nada, não aceita uma direção, não aceita nada do Senhor. Sentou, eu lembrei do irmão Marquinhos, né? Sentou na sua cadeira, que você costuma sentar direto nas reuniões, pontou ali na porta, tem alguém sentado aqui, você não vem mais na reunião. É assim. Quem não tem qualidade de desfrute da palavra, continua sendo criança. Vivendo totalmente no velho homem, né? Não tem nada de novidade de vida nessa pessoa, porque não desfruta da forma adequada. Isso mostra para nós, irmãos, que não é quantidade de palavra muitas vezes, é como eu desfruto da palavra. No seu coração tem poucos versículos, seu bom depósito tem poucos versículos, mas você vive esses versículos, que é importante. Não adianta eu conhecer a Bíblia toda, mas você não tem nada de experiência com a palavra. Não vai fazer nada na minha vida, né? O que nos faz a ter uma vida na palavra, é experiências na palavra. E para ter experiência, eu preciso ter tempo para desfrutar. Amém? Senhor Jesus. Uma coisa certa, irmãos, Deus ele não quer aperfeiçoar a carne. A palavra é clara para nós. O Senhor ele não está preocupado com a minha carne, né? Não. Ele quer eliminar essa carne. Porque na carne, a palavra é clara, porque em mim, a palavra fala isso, né? Não habita bem nenhum. Aí mesmo aí, onde é que nós lemos aí, onde é que Paulo estava naquele conflito ali, ele fala isso. Porque em mim não habita bem nenhum na carne. Não tem nada de bom. Então Deus quer fazer o quê? Eliminar a carne. E aí, irmãos, a importância, mais uma vez, de um bom desfrute, né? Senhor Jesus. Vamos ler aí em Romanos, nós estávamos lá, vamos voltar para lá. Romanos, capítulo 7. Vamos dar rápido aqui por causa do tempo. São muitos pontos, a gente não consegue passar todos para os irmãos, mas é por isso que a importância, né, de a gente desfrutar em casa, né? Romanos 7, versículos 18 a 19. Senhor Jesus, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Aí, ó, na minha carne não tem nada de bom. Então, por isso que o Senhor ele quer nos levar a estar no Espírito, né?
sair fora desse viver na carne, né? Mas isso, para eliminar as coisas da carne, ou seja, os frutos da carne, que falaram em Gálatas, né? Fruto da carne, fruto do Espírito, as obras, né? Ou seja, é obras, né? Não é fruto, é obra. É obra da carne e fruto do Espírito, né? Então, para a gente ter essas obras que aparecem ali em Gálatas, é totalmente carne, irmão. Quer eliminar isso aí, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não confiam na palavra do Senhor hoje, né? Infelizmente. A gente que prega o evangelho, a gente vê muitos que não recebem a palavra, não quer. E aí, o que a gente faz? A gente não pode fazer nada, né? Se a pessoa fechou para a palavra, irmãos, você não vai forçar a barra. Porque cabe a cada um abrir o coração. É o que a Magno falou aquele dia, a maçaneta está para o lado de dentro, não está para o lado de fora. É a pessoa que tem que abrir o coração. Se ela não quer, amém, você não pode fazer nada. E aí começa a buscar o quê? Lógica humana. Né? Não, eu acho que é assim, igual tem pessoas que falam, não, eu não faço nada de mal com ninguém, eu estou bem, né? Eu acho que eu estou bem. E fala assim ainda, eu acho que eu estou bem. Ainda tem dúvida, né? Eu acho que eu estou bem. E aí, essas pessoas que têm essa mentalidade, que agem dessa forma, irmãos, a palavra ela não tem caminho nela. Não acha um espaço. Porque ela é tomada de si mesma, totalmente vivendo ali na carne. Né? E aí, a palavra ela tem de penetrar no coração dessa pessoa. Então, quando isso acontece, é difícil a gente levar a palavra. E quando nós agimos na lógica humana, o que acontece? Irmãos, muita coisa de ruim acontece. Nós temos uma experiência, que está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 12, a experiência de Moisés. Quando a palavra fala que ele já era homem, já feito, né? Ou seja, estava ali com toda a sua força. O que ele faz? Ele vê os camaradas maltratando um egípcio, ele vai lá e age em si mesmo e mata, né? Ou maltratando o homem, ele mata o egípcio, na verdade, né? Vamos ler lá, irmãos, para ficar claro para nós? Rapidinho, vamos voltar aí para Êxodo 2:12. Isso aqui, irmãos, é totalmente alguém que age na lógica humana. É alguém que age totalmente na lógica humana, né? Êxodo capítulo 2, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Os irmãos, achar pode ir lendo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Isso aqui, irmãos, isso custou caro para Moisés, viu? Aqui falar a palavra, se você for ler aqui o contexto todo, né, se você for continuar lendo aqui, vai falar que ele foi expulso, né? Ele teve que fugir, senão eles iam matar ele, né? E aí ele foi para o deserto, né? E ali foi trabalhado por Senhor naquele deserto. Foi depois que eu estava, acho que 40 anos ali sendo trabalhado ali no deserto, que o Senhor chama ele. Ou seja, o Senhor falou com ele assim, você ainda não está pronto, você está agindo na sua lógica humana. E olha o dano que causou. Então, toda vez que nós agimos na nossa lógica humana, né, na minha força, ó Senhor Jesus, as coisas, irmãos, dão errado, viu? Senhor Jesus. E isso para nós é um alerta, né? Toda vez que eu vou começar a ir por esse caminho, eu tenho que me lembrar, Senhor, eu estou indo para um lugar errado, né? Tenho que voltar para o Espírito. Eu tenho que agir na vontade do Senhor, não é na minha lógica humana. E as pessoas, por não receber a palavra, continuam fazendo desta forma. Continua vivendo na lógica humana, na sua força, totalmente no seu natural, né? E aí as consequências vêm e a pessoa fica até indagando. Poxa, mas o que está acontecendo comigo, né? Por que está acontecendo isso comigo?
É porque deixou a palavra e está vivendo em si mesmo, né? Senhor Jesus. E aí, a gente, quando está agindo nessa lógica humana, nessa capacidade natural, a gente procura sempre fazer o melhor, né? Achar, não, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Vimos a experiência de Caim, né? Caim, vimos a experiência de Abraão. Ali, quando você agiu em si mesmo, o que aconteceu, né? Caim, em sua força natural, trabalhou ali muito naquela terra para produzir ali frutos, né? E ali ele tira o melhor do fruto da terra e leva como oferta para o Senhor. O Senhor falou, não, eu não quero a sua oferta, eu quero você primeiro. Né? Para Deus, ele agiu na sua natureza, na sua lógica humana, na sua capacidade. Então, toda vez que eu vou fazer um serviço para o Senhor, que eu ajo dessa forma, irmãos, o Senhor não recebe esse serviço. E o serviço ali naquele momento é como essa oferta, né? Suponhamos que eu sirvo aqui, vou dar um exemplo, na música, que é um lugar meio complicado, que mexe com a alma humana mesmo. Música mexe com a nossa emoção, mexe com o nosso interior, e aí, uma vez o irmão falou que o tocador ele tem duas almas, você imagina, uma só é complicada, imagina mais uma alma ainda. E aí, quando nós fazemos um tipo de serviço desse na nossa natureza, na minha lógica, não, eu sei fazer, e eu vou fazer o melhor. Não, eu vou fazer aquele solo no violão que vai impressionar os irmãos. Você está preocupado com algo aqui da terra, irmãos. Você não está nem lembrando se o Senhor está agradando do seu serviço, né? E quando isso acontece, irmãos, ó Senhor Jesus, Deus não recebe. Ele não vai receber o louvor, né? Pode até ficar bonito, né? Pode até agradar as pessoas, mas se não está agradando ao Senhor, de nada vale, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Ao servir o Senhor, esse serviço, ele está sendo, bom para os homens ou bom para Deus? A gente tem que estar sempre fazendo essas perguntas, né? Para não deixar o nosso natural agir, a nossa carne agir. Você sai totalmente do Espírito e começa a agir em si mesmo. E ainda mais quando as pessoas dão um elogio, né? Dão um tapinha nas costas e falam, nossa, irmão, você tocou bem demais. Nossa, aquele solo que você fez ali impressionou. Você está doido, você toca bem demais. Aí pronto. Eu estou falando da música, né? Mas tem os outros serviços que a igreja tem. Não é só música, né? E aí, o Senhor ele precisa trabalhar em nós, mas eu preciso estar buscando a palavra constantemente, né? Somente a palavra, irmãos, ela tem poder de nos transformar. Não tem outro caminho. O nosso crescimento espiritual, ele vai vir somente através da palavra. Não tem outra fonte. Não adianta eu querer fazer para Deus. Não vai funcionar. Achar que eu falo, não, eu sou bom nisso, eu quero fazer o melhor, Deus não vai receber. Primeira coisa, ele quer um coração simples. Se você está achando que você é bom, você já saiu da simplicidade. E quem é simples, eu não estou falando de andar com roupa simples, calçando ali uma chinelinha de dedo, não é isso que eu estou falando. Tem muita gente de fora que conhece simplicidade assim. Nossa, o cara é simples, olha o cara como é que anda. Isso é algo exterior, o Senhor quer ver a simplicidade é dentro de nós. E essa simplicidade, quem dá é Ele mesmo. Né? É Ele mesmo que nos dá essa simplicidade. Então, é algo que fica escondido, mas aparece, né? Eu acho que lá em João 17, tem ali que o Senhor fala que os fariseus começaram a falar com ele que tinha que, tipo assim, querendo botar ele lá acima, ele falou, não, quem tem que achar alguma coisa em mim, não é só eu que vou falar o que eu sou, tipo assim, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, é as pessoas que estão em volta. Então, toda vez, ela está falando a respeito do bom profeta, né? O profeta de verdade, ele não fica se gabando, que ele é uma pessoa usada por Deus, que ela é isso, ele não fica se gabando. As pessoas veem as obras, que como diz, que o profeta, né, profetizou,
ali, ele vê os acontecimentos, as pessoas veem e falam, não, realmente esse é um homem de Deus. Então, é dessa forma, irmãos. A mesma coisa são os nossos serviços, as nossas coisas que nós fazemos para o Senhor. Não estamos aqui para agradar homens. Os irmãos que servem não ficam preocupados para agradar homens. Né? Acha, não, eu tenho que fazer assim porque os irmãos vão gostar. Não, não é assim não. Você tem que fazer para o Senhor. Porque quando você faz dessa forma, é aquela pessoa que você está achando para agradar, chega e fala, nossa, irmão, mas esse serviço hoje ficou ruim, viu? Olha que serviço ruim que você fez aqui, irmão. Aí o que vai acontecer? Vai te jogar um balde de água fria, você vai lá para baixo. Mas quando você faz para o Senhor, o que acontece, irmãos? Irmão pode falar, irmão, vai ser feito para o Senhor. Não estou falando aqui que os irmãos vão fazer também de qualquer maneira, né? É claro que para o Senhor nós temos que fazer o melhor. Porque, irmãos, Ele fez o melhor por nós, não foi isso? Então não tem como. Tudo que eu fizer nessa terra aqui não vai pagar tudo que Ele fez por mim. Então nós temos que procurar fazer o melhor. Mas desde que esteja no Espírito, né? Eu falei aqui da experiência de Abraão. Vamos voltar lá, vamos dar uma lida novamente, porque essas coisas têm que ficar na nossa mente, irmãos. Nós não podemos esquecer dessas experiências, né? Desses homens de Deus que passou e deixou para nós. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ó Senhor Jesus, eu vou parar por aqui, vou só ler esse versículo aqui, vou parar por causa do tempo, irmãos. O tempo já foi. 17, Gênesis 17, versículo 1. Abraão, à idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhes disse, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui mostra, aqui foi aquele tempo que Abraão ficou 13 anos, né, a gente sabe da história ali, quando gera ali Ismael, ele ficou 13 anos sem a presença de Deus. A imersão mostrou para nós que quando nós agimos no nosso natural, nós atrasamos a obra de Deus. O que é isso, irmãos? Aqui atrasou. Atrasou 13 anos aqui, né, ali a vida de Abraão ali com o Senhor. Ficou 13 anos sem a presença do Senhor e era o que ele mais buscava. Né? Então, mostra para nós que toda vez que nós queremos fazer o melhor, achar que está fazendo o melhor, e não fazer debaixo da vontade do Senhor, pelo contrário, não vai adiantar nada, você vai atrasar a obra do Senhor. A gente acha que está fazendo bom, né? Mas não está. Então tem que estar, nós temos que estar com o coração totalmente voltado para a palavra, irmãos. Tendo reverência na palavra, tendo um coração puro, um coração simples de receber, de alimentar dessa palavra. Então, aí sim, aí nós vamos conseguir viver no novo homem, em novidade de vida, e levando também vida para as pessoas, né? Jesus é o nosso Senhor. Vou deixar o tempo para os irmãos, pelo menos dar uma compartilhada aí, por causa que aqui já estourou o tempo aqui. Amém? Jesus é o nosso Senhor.